Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. O Senhor é Deus e seu Filho, Jesus Cristo. Creia quem quiser crer. Todos são responsáveis por aquilo que a sua boca diz. Porque as palavras que saem da boca de um ser humano não saem sem a responsabilidade de quem as profere. Assim sendo, o cego continua não enxergando. Não digo cego biologicamente, mas o cego que não enxerga as coisas de Deus. E mesmo quando Deus usa alguém para dizer, essas pessoas fazem a escolha de permanecer na sua cegueira espiritual. Quem são esses cegos? Os que amam a tradição e odeiam a mudança, que querem que as coisas estejam no molde em que Ele é Senhor de todas as situações. Eu sou e tudo é o que eu creio e tudo é o que eu sei. Eu não digo a você que eu tenho a verdade, porque eu sou apenas um ser humano. Mas eu creio na verdade que está no livro sagrado. Portanto, ele é livro sagrado. E assim sendo, vou ler algo desse livro sagrado que está em Mateus 15. Porque quando Jesus esteve aqui, e isso é histórico, não é eu que digo, quem pisa nessa terra sabe que Jesus existiu. Quer crer que ele é filho de homem ou filho de Deus, é com cada um. Eu digo que Jesus veio e eu creio plenamente na sua divindade, apesar dele também de se chamar filho do homem, porque ele adquiriu a natureza também humana. Entenderão isso um dia. Bem, vamos ler Mateus 15. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus. A tradição aí, ó, a plena tradição. Ô terrível tradição. De Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lava as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe. E quando maldisser ao pai e à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que dizer ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor que poderia aproveitar de mim, este não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. O que o homem cria como dogma substitui o que Deus fala como palavra. E assim invalidais pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas. Quem eram os hipócritas? Fariseus e saduceus. Homens que conheciam profundamente a lei, a Torá. Esses foram chamados de hipócritas. Como Jesus os chamaria hoje? Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Isso está lá em Isaías 29, se não me engano, 13. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Uma coisa é Deus ordenar uma lei, outra coisa é você criar adornos a essa lei, dogmas, doutrinas, e dizer que isso é Deus, isso é vontade de Deus, isso é vontade do Eterno. Porque a vontade do Eterno é salvação. Ele anunciou Jesus desde o princípio. Se quem é cego sabe ler e entender, vai ver plenamente que assim é. E não vai se deixar enganar. Então, meu amado, minha amada, precisamos fugir fora da religião que escraviza, da doutrina, do dogma, e conhecer profundamente as Escrituras, do começo ao fim. Porque o Espírito Santo dará discernimento àquele que procura. Amém? E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca.
Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Arrancada. Deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Loucos desvairados, que pararam no tempo e ficam presos a tradições de homens, a dogmas. Não pode isso, não pode aquilo, isso não é certo. A lei manda isso e não sei o quê. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você que vive na lei, você sabia que a graça é uma lei dobrada? Sabia não? Porque a lei e seus dogmas, e a lei e suas condicionantes, dizem que é olho por olho, dente por dente, o que ferir seja ferido, o que matar seja morto. A lei. Mas Jesus diz assim: amai vossos inimigos. Isso não está na lei. Amai vossos inimigos. Ele ainda diz: cumprir a lei. Ainda acrescente a ela: amai vossos inimigos, orai por eles. Quando alguém lhe bater a um lado da face, não, você não terá o direito de bater no outro lado, não. Você oferece o outro lado. Seja bom, seja reto, seja digno. Quem te ofender, perdoa. 70 vezes 7. Se o cara matar alguém que você ama, ora por ele, porque a sua alma está contaminada pelo mal. Pede que Deus trate na alma dele, porque essa pessoa que morreu, se está com Deus, está com Deus, não é? Ninguém morre estando com Deus e fica no inferno. Só os loucos, desvairados, fanáticos, tradicionalistas, que ficam presos a dogmas humanos, loucos, são preguiçosos, leem pelos olhos dos outros, ouvem o que a palavra é pronunciada pela boca de outros. Tem medo de sair do lugar que está, mas sairão, porque todos um dia terão um encontro com Deus e a palavra não pode ser mudada. Acham que a palavra é só o pedaço que lhe interessa? É só onde está inserido aquilo que a sua religião se apoia? Porque na Bíblia podemos criar satanistas, sabia? Satanás conhece a Bíblia do começo ao fim. E ele usou versículos da Bíblia para tentar fazer Jesus errar o seu caminho e não se sacrificar pelo homem. Mas Jesus, citando a Bíblia, o venceu. Então, amados, amadas, sai dessa religião vazia. Qual é a religião certa? Amor ao próximo, temor de Deus. E se você quer cultuar a Deus, cultua a Deus numa igreja em que as pessoas não são fanáticas. Fanáticas. Fanáticas pelo quê? Pela tradição do homem. A tradição do homem é do homem, não é de Deus. Jesus não usava terra. Só para mencionar uma coisa pequena. Jesus não usava terra. Nem existia terra. Então, como podemos dizer que a pessoa não está vestida adequadamente quando não usa terra? Então, se nós tentarmos buscar as coisas que são de Deus, veremos que a profundidade das coisas de Deus apaga toda a tradição humana. Mas isso foi escrito que devíamos ser assim, assim, assim. Então acrescenta o que Deus mandou acrescentar através da vinda de Jesus. Amor ao próximo, renúncia, respeito, dignidade. Amar a Deus sobre todas as coisas é cumprir seus mandamentos na íntegra. E quais são os seus mandamentos? Não estão só inseridos no Velho Testamento, não. Estão no Sermão da Montanha. Vai lá ler o Sermão da Montanha. Vai ver o que Jesus disse. Nossa, se você acrescentar o que Jesus disse ao Torá, você vai ver que é muito mais amplo do que 10 mandamentos. É muito mais amplo.
Nosso Deus, quem é o homem para viver na graça, se não depender única e exclusivamente de Deus? Não tem jeito, a lei era difícil, a graça é impossível. Eu amar meu inimigo, eu dar o outro lado da minha face, eu orar pelo meu inimigo com amor, eu perdoar 70 vezes 7. Há muitas coisas que Jesus disse que para o homem cumprir tem que estar integralmente no Senhor. Senão, não tem jeito. Quem dera fosse só a lei. Quem dera. A lei é amena diante do que Jesus disse. Vai lá ver o Sermão da Montanha e ver o que Jesus espera que os seguidores de Deus façam. Renunciar a si mesmo. Significa não querer dinheiro, não querer poder, não direcionar a sua vida como centro de importância, esquecer o seu ego, viver a necessidade do outro, estender a mão ao que te pede não, e não esperar retorno, dar em vez de receber. Olha, meu amado, minha amada, sai da tradição, sai. Lê a Bíblia do começo ao fim, pede a Deus para o Espírito Santo te iluminar. E tem outra coisa. Uns dizem que Jesus não era divino e outros que o Espírito Santo não existe, que não há 3 tronos no céu. O Espírito Santo não veio para governar. Não. Ele veio para dar testemunho do Filho e do Pai, para ensinar o homem a amar a Deus e a Jesus. Ele não veio para as pessoas ficarem prostradas diante dele como se ele fosse um rei. Não, ele não é rei. Ele é a verdade, a sabedoria de Deus. O Espírito Santo de Deus é a verdade plena de Deus e ele existe em si mesmo. Quer creiam, quer não. Por isso a Trindade existe. Existe Pai, existe Filho, existe Espírito Santo. Assim como o homem é dividido em 3, carne, alma e espírito. Coincidência, né? Pois é, você que é louco, que está cego, abre teus olhos. Abre teus olhos. Jesus Cristo vive e reina nos céus. Reina no meu coração e em todo coração que eu aceito. E um dia, quer queira, quer não, você dirá com a sua boca que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é Filho de Deus. Não vai ser o ser humano que vai tentar te convencer a isso, não. Vai ser o próprio Senhor Jesus, pelo seu poder, através da vontade do Pai, é que vai te obrigar, literalmente, a dizer isso. A você se ajoelhar. Você duvida, né? Vai acontecer. E quando acontecer, queira Deus que Ele te faça lembrar desse momento que estou te dizendo isso. E você vai falar assim, puxa, era assim mesmo. Tarde. Tenham dó daqueles que não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Tenham dó mesmo, porque eu creio com toda a força do meu ser que verdadeiramente existe céu e inferno. Creio verdadeiramente que Jesus Cristo é Senhor. Creio verdadeiramente que Deus é sobre todos e sobre tudo. E é esse próprio Deus que diz: eis aí meu filho amado, em quem me comprazo. Perdão. Fico triste, muito triste, pelas pessoas que não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador, que amam a tradição ao invés de amar a palavra. Que o Senhor abra os olhos de todos e que Jesus reine nos nossos corações para que a eternidade seja com Ele. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e eternamente. Em o nome de Jesus. Amém.